episódio, ele é fruto de uma reportagem que o nosso querido Rodolfo Kowalski fez em parceria com os Legionários, né? Então, pra contextualizar a gente, no caso eu, Rodolfo e Franklin, imagina esse trio, a gente foi acompanhar os Legionários numa visita que eles fazem normalmente em casas assombradas, cemitérios. E nessa reportagem específica, a gente foi na Casa Cemitério, que fica lá no Umbará. Falei certo? Umbará. Perfeito. Queria que vocês contassem a história dessa casa, porque a gente postou um vídeo nas redes sociais, né, também, e muita gente veio me perguntar, e amigos meus mesmo, assim, falando, nossa, me conta mais, como é que é isso? E daí, os meus amigos falaram, nossa, um vídeo de 1 minuto e meio no Instagram é tão pouco, eu queria saber mais. Então, a gente teve a ideia de fazer esse episódio, é por isso que a gente tá aqui hoje. Mas foi um vídeo bacana, um vídeo bem produzido, por sinal, parabenizar Obrigada. vocês pelo trabalho. Sim. Todo Obrigada. mundo elogiou, falou que foi uma matéria muito legal. Então, sobre essa casa, essa lenda, sempre chega através de inscritos. Uhum. Aí o que acontece? O meu irmão, ele trabalha em vigilante, trabalha na via férrea ali, fazendo a segurança da linha do trem. Dos trens, no caso ali. E do lado dessa linha do trem, onde que fica essa casa... A gente vai deixar o videozinho aqui passando sem som mesmo. Opa, propaganda. Isso é normal. Acontece. Tá lá no YouTube se vocês quiserem ver completo, tá, gente? Aham. Mas a gente vai deixar aqui passando... Isso. Pode ir contando a história. Aí o que acontece? Daí, esse rapaz é o caseiro dessa casa, onde que mora por trás, lá o caseiro, um senhor que mora lá há muito tempo um caseiro. Aí ele conhecia meu irmão, porque meu irmão sempre para com o carro ali, né, da escolta armada, que ele faz a segurança da via férrea, então ele sempre fica ali. Ele fez amizade com esse senhor e tal, devido ficar sempre ali, naquele lugar, na frente da casa. Aí uma vez ele começou a puxar papo e tal, de começar a entrar no papo de canal, sobre espiritual, Daí ele falou assim, cara, você sabia que eu faço parte de um canal, tal, de Caçadores de Lendas? Você tá brincando? Sério, cara? Como que é o nome do canal? Ele, os Legionários. Cara, você não acredita, sabia que eu sou inscrito de vocês? Sério? Eu amo o canal de vocês, eu Caramba. adoro o vídeo de vocês. Sabe que eu nem liguei a pessoa com você, cara? Dele, sério, cara? Cara, só que tem uma coisa, aqui no Morro, sabe que é assombrado, né? Aí meu irmão já se interessou, né? Ah, claro. Como assim assombrado? Eu achei que era uma casa só, não. Que lá você viu que é longe da estrada Sim, ali? é bem pra dentro, bem pra né? dentro lá. Ele me conta um pouco mais dessa história. Ele, cara, então, a situação dessa casa aqui é que a mulher que construiu aqui, ela sempre foi bem de vida, sempre teve bastante dinheiro. Ela e o marido dela. Só que ela teve uma, não sei se um surto nela, alguma coisa, porque isso aí é coisa de gente louca. Sim, É verdade. sim. Gente que não é bem certo da cabeça. Ela ganhou muitos materiais no cemitério, artigos de cemitério, portão, janela, como vocês viram na reportagem, tá na reportagem, tá no canal. Só tem coisas vinculadas ao cemitério. Até a terra, onde nivelaram o terreno, ela pegou do cemitério. Eu não sei o que foi que passou na cabeça dela pra fazer isso, e que ela tinha dinheiro pra comprar, mas não quis. É curioso isso, né? Porque eu achei que fosse, nossa, ela talvez não tivesse esses Condições. itens e precisasse. Exato, tu não mas pensa isso, mas não, ela tinha condições. Então ela fez tudo isso aí. Daí construiu a casarão, 3 andares, na reportagem vocês viram que é uma casa grande. Sim. Então ali, ficou ali, passou uns anos que ela construiu essa casa, ela morou ali por 1 ano nessa casa. Só que nem ela mesma aguentou ficar nesse lugar. Porque começava a vir vozes, Ela mesmo disse que, contando para esse caseiro, disse que já viu gente parada de pé, vulto, uma pessoa parada, apontando pros objetos. Às vezes querendo de volta, né? Pode Você ser, não pode sabe. ser. Então, a partir daí, ela não aguentou ficar ali, alugou esse espaço. Só que alugou para uma casa de reabilitação. Como uma casa grande. É tem muito é grande. Muito grande. Nossa, é um labirinto, né? É um labirinto. Aí a casa aceitou, alugou por 1 ano a casa. Mas disse que nem... Aí eles achavam que os pacientes estavam loucos. Porque começavam a falar que via vozes, ouvia a mesma coisa que ela via. Aí passou um tempo, o diretor lá, o cara que comandava lá, falou, não dá pra ficar nesse lugar. Esse lugar aqui não dá pra ficar, tem algo sobrenatural aqui. Os funcionários começaram a ver também, viram que não é coisa da cabeça dos pacientes, e decidiram sair de lá. Aí tentaram alugar pra uma igreja, só que a igreja também não conseguiu ficar nesse lugar. Diz que a igreja falou que ali é um lugar amaldiçoado e disse que não era bom. Nem a igreja. Aí alugaram o espaço de trás lá, o barracão, pra fazer eventos, pra fazer algo do tipo. Que é um mais longinho, né? Isso, Ele não era pra trás, não é? tão perto. Aí começaram a fazer lá, tal, mas passou um tempo, a igreja também não quis ficar lá, saiu fora. Hoje tá um lugar abandonado. Tá um lugar bem cuidado, por sinal, porque vai uma mulher, curioso. vai uma mulher uma vez por semana cuidar lá. Ah. Vai arrumar, só que ela só vai de dia e com a presença dos 2 filhos dela. Os 2? Os 2 filhos. Caramba. Que ela não... Antigamente, ali nesse lugar, ele falou, nossa, se vocês viessem antes gravar aqui, tinha umas bonecas de cera, que eles deixavam no túmulo das crianças, né, os parentes e tal. Aí quando eles faziam a limpeza do túmulo, eles tiravam tudo desse local e dava pra ela. E ela pegava. Caramba. Pode ver que aí janela, os artigos, Sim, tudo aí. tudo com É cruzinha. tudo, ó, a porta de capela.
Cara, tudo artigo do cemitério. E é engraçado, porque a casa, ela tá realmente intocada, assim. A gente, Intocada. né, se abre os guarda-roupas, tem as roupas, tem os Exato, vestidos, aham. os porta-retratos. Isso foi o que eu mais achei sinistro, assim, indo Tem lá. uma parte lá em cima, lá, que tem um monte de vestido. A gente desconfia que pode ser até dos Aham. falecidos. Eu até, inclusive, comentei com você Comentou, sobre isso, né? comentou. É, realmente, é que parece aqueles armários de teatro, assim. Exato. Isso. De peça de teatro, porque Isso. parece de figurino, assim, com tudo tanta roupa de roupa festa, que tem. né? Aham. Roupa de festa. Então, através disso aí, daí, meu irmão conversou com ele e conseguiu autorização dele. Ele falou assim, não, eu consigo autorização de você. E conversou com a mulher, só que a mulher tá meio debilitada já. Ela é bem Sim, senhora, aham. idade, o marido já faleceu. Porque através disso aí, eu tive de contar, não terminei de contar, que passou um tempo, eles tinham muito dinheiro. Uhum. Eles fizeram muito investimento e nem o investimento deu certo a partir daí. Começou a acontecer só doenças na família, o marido morreu doente, começou a acontecer muitas coisas estranhas na E vida ela ficou dela. sozinha. E ela acabou ficando sozinha. O Cílio também, um tá morando em Nova York, todos afastaram dela por briga de família, Ah, começaram a brigar, começaram a ter intriga na família. E diz a lenda que é por causa desse fato, porque ela trouxe muito artigo do cemitério, tipo, desrespeitando, bem dizer, né, o que... Os que já se foram. Os que já se foram. É. Então, todo mundo que... Até o caseiro que mora ali diz que morre de medo de passar até na frente, de noite ali. Você falou que ele, às vezes, vê a cadeira balançando, Uma cadeira né? balançando, vulto, voz. Aquela porta quebrada, ele falou que não tinha vento algum aquele dia, disse que ele escutou um barulho imenso de porta fechando. Foi lá ver lá, né? Com medo, claro. Chegou lá e disse que não tá gosto a nem de porta lembrar. quebrada. A porta do quebrada. E também, não atrapalhando você, salientando que aquela cadeira, até nós vimos ela se Balançando. mexer. Aham. Vocês terem ideia, gente, vocês falaram, né, pra entrar em casa sem o tênis. Meu tênis tá até hoje pra fora de casa. Eu nunca mais usei aquele tênis. Tudo começou, essa curiosidade da gente. Eu sempre gostei disso aí. Sempre assisti, acompanhei. Até eu tava comentando de caça, que geralmente quando você vai encontrar um tesouro, tem uma lenda ali, né? Sim. Tem uma história, Um né? espírito ali, espírito cuidando do guardando. tesouro. Por trás. Por ali. trás. Isso. Sempre tem. Então eu sempre fui fascinado por isso. Por quê? Quando eu tinha até 11 anos de idade, a gente viveu numa casa onde que supostamente assombrada. Então, quando a gente morou nesse lugar, todo mundo falava pro meu pai, você é louco colocar a tua família morar nessa casa? Era uma chacrinha, que tinha uma casa centenária lá. Centenário. Bem De velhinha, madeira? de madeira, de soalho, bem velha. Bem aquelas casas que parece que tá abandonada até. Sim. De tão velha que é. Então, como meu pai não tinha condições financeiras naquela época de alugar uma casa ou comprar uma casa para nós, que eu tenho 5 filhos, 5 irmãos, né? Então, estava bem complicado naquela época. O pai aceitou morar como caseiro, sem pagar aluguel lá. Só cuidar do ambiente, preservar o lugar. E todo mundo... Meu pai já sabia um pouco dessa lenda, porque é perto ali, né? Já morava ali perto. E todo mundo falava, vocês são loucos de morar aí. Carlos, você vai levar teus filhos indo nessa casa. Cara, aí é assombrado, você não sabe que é assombrado aí. Ninguém passa aí à noite porque sabe que é assombrado. Pai, não, aquele tempo pai era bem cético, né? Não acredito nisso aí. Mudou não muito, sei o né? quê. É. Só que daí o que aconteceu? Nós começamos a morar ali, passou um tempo, ou até o pai, depois de tempo, ele falou pra nós que via realmente coisas, Sim. mas não falava pra assustar nós. Ah, claro, Cinco criança, né? crianças em Criança, casa. Só Cinco. que eu tenho muitas lembranças. Tipo, me descobri à noite, eu senti alguém me descobrindo à noite, gelava meu pé do Sua nada. infância foi bem marcada por Foi. isso. Só que a gente falava, eu ficava com medo de falar pro meu pai, vai falar, você é louco, isso na cabeça, para com isso, não sei o quê. É. Porque eu sei que ele sempre falava. Então eu acordava em choro com ele, né? Meu pai, não, para, é besteira, isso aí você tem um pesadelo. Assim. Você não viu nada. Isso aí é mentira, para, cara, isso. Eu falei, não, pai, eu vi. Pai, não, você não viu nada, você estava sonhando. Volta a dormir. Então, e na balança, como meu pai não tinha condição de comprar brinquedo pra nós, ele mesmo fabricava. Ele fabricava bungee jump, trampolim, balança e tal. Então, muitas das vezes a gente via. Aí meu pai via assim, a gente conversando com alguém na balança. Naquela época, eu tinha uns 3 anos, né? 2, 3 anos. 4 Por aí. Nossa, bem pequenininho mesmo. É que eu sou gêmeos, né? Eu e meu irmão. Ah, sim, aham. Então nós dois sempre conversando junto e tal. Só que às vezes quando a gente tava sozinho, ele via a gente conversando com alguém e não sabia com quem a gente tava conversando. Muitas das vezes ele chegava pra mim e falou, com quem você tá conversando, filho? Aí eu falava pro amiguinho, com um amiguinho, com um amiguinho, com um amiguinho. Sempre nessa balança. Aham. E o pessoal sempre passava, porque assim, quando uma chácara, dava acesso ao rua de baixo. Aí o pessoal sempre cortava pela chácara ali. Só que passou um tempo, ninguém mais passava por aí. É. À noite, principalmente. Porque diz que via gente sentar no banquinho, tinha um banquinho embaixo do pé de caqui. Uhum. Como tinha uma chacrinha, tinha bastante árvore de frutas lá. Ah, gostoso. Então, às vezes, a pessoa ia comer fruta, roubar a fruta lá, gente, lá. Então, às vezes, eles iam lá, passava lá. Só que passou um tempo, começou a Evitou. ficar muito forte isso aí, as aparições, as coisas lá estranhas que comecei naquele lugar.
Aí até os 11 anos de idade a gente morou ali, a gente tava acostumado com essa situação já. Só guardava pra mim, meus irmãos também, mais velho também. A minha mãe já viu coisas estranhas também, só ficava com medo de falar pra nós também. Sim. Porque meu pai instruía ela, não vai falar que é espírito fantasma, vai assustar as crianças. As crianças ficam Daí traumatizadas. eu não tenho condições de sair daqui, a gente não tem pra onde ir. Então, por favor. E como que foi disso pra hoje em dia? Então, daí passou, fiquei adulto e tal, passou o tempo, mas eu sempre gostei e fui fascinado nisso aí. Através da experiência que eu tive na infância, né? Sim, Eu acredito muito nisso aí, marcante. desde a infância. Aí passou um tempo, veio essa febre do YouTube, canal, YouTube, tal. Eu falei, cara, nós podíamos fazer um canal. Nós em família passamos por essas situações. Nós podemos fazer um canal de família, né? Sobrenatural, o que vocês acham? Daí o pai desceu da escada, eu tava com outro amigo meu irmão, o Cleito também. Ah, dá pra fazer, mas sobre o que nós vamos fazer? Cara, nós acompanhávamos o canal de Caçadores de Lendas. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um canal de Caçadores de Lendas. Daí o Dudu já lembrou também, o Dudu é bem menor que eu, mas o Dudu sabe da história, né? Sim. É verdade, né? Ou dá pra nós investir nisso aí. Daí com a cara e coragem, nós sentamos, conversamos, decidimos fazer. Tinha uma lanterninha falhada lá em casa. A gente gostava, eu sempre gostei de airsoft, de brincar de Sim. airsoft. Tinha uma arminha de airsoft, tinha um coletinho lá em casa. Falei, vamos pra lenda, vamos. Decidimos, cara e coragem. Daí o pai desceu da escada. Pai, a gente só precisando de um nome para um canal. Aí o pai desceu da escada. Parece que foi uma coisa assim, sobrenatural. O pai desceu, olhou pra nós. Vocês estão querendo o quê? Ah, pai, o nome do canal. Canal do quê? Pai, não entendia nada disso. Até hoje o pai é meio leigo. Ah, Mas, YouTube realmente é uma coisa mais... Daí ele pegou e falou assim, é um nome de um grupo de caçadores de lendas? Sim. O pai olhou, pensou, cara, não nada. Os Legionários. Perfeito, eu amo esse nome. Nossa! Eu adoro esse nome. Cara, o primeiro nome escolhido foi o que foi falado e ficou. Então eu fui na Casa da Memória, na Biblioteca Pública, atrás de documentos. Foi fundo, assim. Foi aquela coisa, vasculhando, né, escavando mesmo, como um bom jornalista investigativo. Literalmente. E daí eu vinha localizar uma reportagem escrita em 1972 pelo jornalista falecido Cid de Stefani, que ele falava de túneis de uma região mais afastada do centro da cidade, na região das Mercês, no Bosque Gutierrez. E daí os moradores falavam que, inclusive, nesses túneis havia morado um pirata nas redondezas, o pirata Zulmiro, e havia escondido um tesouro nesses túneis. Mas eu achava, assim, que era um pouco de fantasia, mas como é que um pirata inglês com o nome de Zulmiro vem morar em Curitiba e esconder um tesouro? Eu imaginava que seria uma coisa assim que, aquela coisa de um ponto aumenta um conto, a pessoa fantástico, né? Fantasia muita coisa. Mas daí vasculhando e eu entrevistando os moradores da região e eles falavam que realmente existiam esses túneis, eles brincavam nos túneis. Na década de 60, 50. Nossa, então existe informações. E daí eu lembro que em 2010, um professor ele foi professor de arquitetura da Federal, o professor Kei Maguire, ele publicou, cedeu ao jornal e foram publicadas fotos que ele fez na década de 60 dessa última entrada desses túneis. Que depois, posteriormente, eu vim a descobrir que quem construiu esses túneis foi a Companhia de Jesus, os jesuítas, há mais de 300 anos atrás, antes da expulsão deles da Ordem do Brasil. Porque a Ordem de Jesus foi expulsa em 1759. E os jesuítas eram uma ordem muito rica. Sim. Eles eram padres empresários, então eles tinham fazendas, minas de ouro, escravos. E até o Colégio Jesuíta em Paranaguá, que é a sede hoje do Museu de Arqueologia e Etnologia da Federal, é uma das maiores construções coloniais da América. Porque são 4 andares o prédio. E os jesuítas passavam por Curitiba porque eles fundaram aqui a cidade de Ponta Grossa, a Capela de Santa Bárbara, Muita receberam influência, né, na região. muita coisa. E eles escolheram, como eles tinham essa coisa que a Ordem de Jesus foi fundada por um soldado, que era o Inácio de Loyola, então eles sempre colocavam as construções deles em lugar alto que tivesse fonte d'água. E eles escolheram nas regiões mais altas da cidade, ali nas Mercês, no Vista Alegre, que tinha uma fonte d'água, o Bosque Gutierrez, e construíram um complexo subterrâneo, com 4 entradas, uma sala central. Bem E, inclusive, até 7 anos antes da expulsão deles, tem um relato que um carregamento com 1 tonelada de ouro subiu a serra em 12 mulas e desapareceu. Eu imagino que eles emparedaram dentro desses túneis. Porque a ordem foi expulsa, né? O tesouro, né? 1 tonelada de ouro é bastante. Já dava E pra daí- pagar as contas, né? Lógico, já dá pra começar, né? A sambar. E daí eu comecei a vasculhar e vi essa história do pirata Zulmiro, mas eu achava que era lenda, e eu investigando. E no início até eu achava uma fantasia, mas era legal porque o Brasil nunca teve história de pirata que veio se esconder no Brasil. No máximo nós tivemos os piratas que atacaram no litoral nosso,
o corsário lá, o inglês Thomas Cavendish, saqueou Santos e São Vicente em 1561. Aí teve o James Lancaster também em Pernambuco, também em Bem 1600, pontual, né, bem assim. pontual. 1700, outro corsário francês, o René Dugraia, atacou o Rio de Janeiro. Uhum. E tinha essa história de um pirata que veio se esconder em Curitiba. E Curitiba é esquisito, que nós estamos no primeiro planalto, distante 100 quilômetros do oceano. Uhum. Então é difícil como é que um pirata é inglês. Mas ao mesmo tempo que eu contava essa história, principalmente para os pequenininhos, eles ficavam fascinados, brilhava o olho, que um pirata. E eu achava interessante essa história. Mas eu vou investigando mais, eu vim, digamos que, ao ponto de inflexão foi quando eu localizei, vasculhando no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a Hemeroteca Digital, eu encontrei cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil, do ano de 1896, de um cidadão inglês que alegou que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880. Uhum. Então, uma passagem verdadeira. É, então. quando eu encontrei essas cartas, eu falei, calma aí, essa história é verdadeira. Começou a sair da lenda o pirata e entrar para a realidade. Sim. E esse inglês alegava que ele ficou aqui, ele veio emigrar para Curitiba em 1879, trabalhar em fazenda de erva mate, ficou sabendo desse velho inglês que morava escondido no meio do mato em Curitiba, resolveu visitar o velho e ficou amigo do velho. E desenvolve uma amizade. E o velho resolve contar toda a história para ele. E o velho fala, interessante, que ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda, no Reino Unido, a família era muito rica, ele entrou para a Academia Naval, se tornou um oficial da Marinha Britânica, só que ele teve um desentendimento com outro oficial e nessa briga, acidentalmente, ele matou outro oficial. E para fugir do processo de corte marcial, ele deserdou da Marinha Britânica, embarcou em um navio negreiro por volta de 1823. O tráfico de escravos e a pirataria andavam de mãos dadas nessa época. 8 meses depois ele faz um motim, mata o capitão do navio e abraça a pirataria. E um detalhe, ele abandona o nome verdadeiro dele e adota o nome de guerra de Zulmiro e começa a falar que era um pirata grego. Porque Zulmiro é um nome grego. Eu ia perguntar, Então, eu não não é sei o nome de onde inglês. que veio o Zulmiro. Zulmiro. Até eu vinha descobrir depois das minhas pesquisas, porque o pirata, ele vinha dessa família tão rica que ele foi enviado para estudar na escola inglesa de Eton College. Essa escola é a escola mais chique do mundo, escola de príncipes. O futuro rei da Inglaterra, o príncipe William, estudou em Eton College. Nossa. E o pirata estudou por 4 anos em Eton College e as línguas faladas lá eram o latim e o grego. Então ele se apaixonou. E quando ele deserdou, que ele, digamos, matou esse outro oficial e assumiu a pirataria, eu vinha localizar um romance chamado Zulmira, escrito em 1762 por um escritor francês, Pierre Dublin. E a Zulmira, ela é filha do rei Polidoro, da ilha grega de Lesbos, casada com o príncipe Hilo de Troia. Só que a Zulmira é acusada de um assassinato, de tentar matar o pai. Ela é muito sagaz. Paralelo, então. E daí ele é muito sagaz. Ela resolve no final, expõe os conspiradores, consegue salvar todo o pai, o trono do pai e tudo. E eu acredito que ele resolveu usar o masculino da Zulmira em homenagem à Zulmira. Que legal. E usou o Zulmiro. E veio aqui pro Atlântico Sul tocar o terror. E aqui no Atlântico Sul, o cara na pirataria faz um pacto contra os 2 capitães piratas. Um espanhol chamado José Sancho e um pirata russo, que eles apelidaram de Zarolho, porque ele havia levado um golpe de espada no rosto e ficado cego de um olho. E os 3 piratas, Zulmiro, Zarolho e José Sancho, escolhem essa ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, que hoje é propriedade brasileira, é uma ilha distante 1.200 quilômetros da costa, no paralelo do estado do Espírito Santo, uma ponta de um vulcão extinto, para esconder o banco pirata deles. Eles esconderam os roubos. Só que o Zulmiro faz um detalhe, ele falando pro inglês que ele e o José Sancho enganaram o Zarolho. Era pirata passando a perna em pirata. Eles normal. escolheram Que 2 delícia. depósitos, né? Aquela coisa. Tinham 2 depósitos na ilha. Um na Baía Sudoeste, que eles cavaram uma gruta no pé de uma montanha, no Pão de Açúcar, esconderam o tesouro, e outro depósito no interior da ilha. E o Zulmiro conta que o José Sancho, uma espanhola, afundou o navio, ele morreu, e o pirata russo Zarolho foi capturado com o bando inteiro, levado para Havana, e todo o bando foi enforcado. E o Zulmiro era o último pirata. E daí o inglês pergunta para ele, mas como é que você veio parar em Curitiba? E ele fala, ó, eu fui capturado por um navio de guerra inglês no meio do oceano, e aquelas coincidências do destino, um dos oficiais de bordo era colega dele do tempo da Academia Naval, e ainda era amigo, e era amigo da família. Porque esse cara, chamado Henry Capel, a mãe dele nasceu na cidade que o pirata nasceu, Cork. Quando ele reconheceu quem era o pirata, ele não quis ser o carrasco do antigo amigo. Falou, vou aliviar pra você, vou simular tua fuga aqui no sul do Brasil, você vai jurar pra mim que vai subir pro interior do continente brasileiro, vai morar longe da civilização e nunca mais vai voltar a ser um pirata. E daí ele solta o Zulmiro aqui na Barra de Superagui. E 9 dias depois o Zulmiro sobe a serra e vem chegar em Curitiba em 1828. Nossa. Curitiba era uma vila, tinha 4.000 habitantes, era pequenininha. Caramba! E ele chega em Curitiba aqui, o que ele faz? Ele arrebata uma jovem escrava para ser a serva dele. E eu vim até localizar a certidão de casamento dele, porque ele foi gerar um álibi. Ele levou ela para a igreja e ele casou em 4 de fevereiro de 1829. E tá lá a certidão de casamento dele, João Francisco Inglês. Claro que ele bota o nome dele, João Francisco, e bota um sobrenome, um adjetivo pátrio, tipo inglês.
Com Z, né? Com A Z gente ainda. trouxe uns documentos aqui pra mostrar. Franklin, se puder colocar pra nós, eu não sei quais Assim, exatamente olha que você... interessante. Cara, eu Esse sou fascinado documento por isso, aqui sou fascinado é por quando eu isso. descobri que eu imaginei aonde que o João Francisco Inglês morava em Curitiba, e esse jornal de 1921 falava que ele morava no Pilarzinho, ali, João Francisco Inglês, Muito bom! o lote 614, Verdade. esse era o nome que ele usava, porque o nome dele verdadeiro era John Francis, e tudo. Ok, E Ah, daí faz daí sentido. enviou tornou português. brasileiro, É né? brasileiro, e ele botou o sobrenome inglês. A gente trouxe outro mais amareladinho também. Ó, esse é a certidão, porque o que acontece? O Tá inglês, ali o nome. quando o inglês, ele tá, o Edward Young, ele depois do encontro do Zumiro, passam-se 16 anos, em 1896, e ele fica sabendo de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade, em busca de um tesouro pirata, que um pirata russo com uma cicatriz no rosto conseguiu fugir da captura, o bando dele foi enforcado, e esse pirata russo entregou o mapa do tesouro, e os ingleses fizeram expedições para a Ilha da Trindade. Quando ele fica sabendo dessa história, ele manda um telegrama para Curitiba em 1896 e pergunta: cadê o velho que morava no meio do mato, o velho inglês? E falam para ele: o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Então daria as janelas de 1889 e 1890, e eu fui em cima dos livros do registro do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, do ano de 1889-90. E esse é a imagem do registro de 1889, Nossa. no dia 24 de agosto, tá lá João Francisco Inglês, Morreu mesmo. morto com 90 anos, o único inglês no cemitério, o nome que o pirata Zumiro usava aqui em Curitiba. Ele faleceu Então, e tá ele- enterrado no municipal, então. Tá enterrado. Só que naquela época, passavam-se 5 anos do enterro, eles tentavam entrar em contato com a família para ver se a família queria um túmulo perpétuo. Não encontravam a família, eles tiravam os ossos e transladavam para o ossário. Então hoje não existe mais o túmulo dele, mas a prefeitura de Curitiba vai construir agora um túmulo para o pirata Zumiro, um memorial ali no cemitério Nossa. municipal em homenagem. Caramba. A mesma coisa que aconteceu com a Maria Bueno. A Maria Sim, Bueno, sim, ali ela também. morreu em 1893, também tiraram os ossos dela, daí começaram a acender velas para ela, né, pagar promessas. Em 1904 cresceu, em 1927 construíram um mausoléu para Maria Bueno. Algo semelhante vai ocorrer com o pirata Zumiro. Caramba. E o Zumiro, ele entrega esse roteiro do tesouro ainda para esse inglês, e o inglês, de posse do roteiro do tesouro, ele manda cartas ao Jornal do Brasil, porque ele queria parceiros para montar uma expedição, isso em 1896. E na última carta ele fala que está com o roteiro do tesouro, avaliado em 8 milhões de libras, Nossa, fazendo uma atualização hoje bate mais de 1 bilhão de libras, o que está na Ilha da Trindade, fora o valor artístico que é incalculável, Sim, porque histórico, grande né? parte do tesouro era que vinha da Lima. Em 1821, a cidade de Lima estava sendo expulsos, os espanhóis expulsos de Lima, eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima, esconderam em um navio, e esse navio ia em direção à Espanha. E os piratas do bando do Zumiro capturaram bem o navio que estava o tesouro da Catedral de Lima Foram e esconderam na Ilha da certeiros, Trindade. hein? Tiveram foi aquela sorte de pegar Sorte. um comboio de navios. E esconderam na Ilha da Trindade. E o Zumiro fala em obras de arte de valor artístico incalculável. E deu em inglês. Ele manda essas cartas, que ele queria parceiros, porque ele estava com o roteiro do tesouro, e um mês após ele enviar a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro, e na confusão dão um tiro no inglês e matam ele. poxa. E daí até de forma trágica, mas os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. E daí a história desaparece da imprensa. 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele, na cidade de Lorena, em São Paulo, vasculhando na coisa do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro e organizam a primeira expedição Que é aquele brasileira. desenhadinho, né? A gente Desenhadinho. tem também. Olha Eu ia que colocar interessante. depois, mas agora Então, que olha você só. falou... O mapa, você tem olha um que mapa? interessante, porque essa história é tão incrível que, olha só, esse Isso mapa, aqui, olha fica com só, sorte, fica com sorte, até assim, né? ó, esse, se você digitar na internet hoje, Você mapa encontra? pirata, Você aí encontra? você fala assim, que não existe mapa pirata no mundo porque nenhum pirata conhecido deixou o mapa. É. Esse mapa, na verdade, quem deixou foi um dos piratas do bando do Zumiro, o russo com a cicatriz. Antes de certo. morrer na Índia, em 1850, ele entregou esse mapa para um comandante inglês, e bem ali na Baía Sudoeste, SW Bay, tem ali a palavra treasure, tesouro ali pra cima, ó, É escrito. verdade. E bem aqui é que teve verdade. desmoronamento. E o pirata deu esse daqui e falou, ó, na Baía Sudoeste nós escondemos o tesouro. E o interessante é que, olha só, o pirata russo que entregou esse mapa não falou o nome dele. E o Zumiro aqui em Curitiba, 30 anos depois, em 1880, falou que eram os 3 piratas, Zumiro, Zarolho e José Sancho. E olha as iniciais no canto direito superior, ZZJS lá em cima, Zumiro, Zarolho e José Sancho. As informações cruzam, né? Arrepiei. Porque essa história é tão incrível, porque são 2 piratas em pontos distantes do globo, um na Índia em 1850, o russo entregou esse mapa do tesouro, e o Zumiro aqui em Curitiba escreveu um roteiro de como encontrar este depósito na Baía Sudoeste. Porque fica meio que... Fica ali, né? Não E dá tem pra um saber. outro depósito no interior da ilha também. É chegando em Maringá, é Maringá. Tem no jornal, tem a matéria tudo ali, de uma menina que foi... É trágico, tá, gente? Tá bom. Uma menina de menor até, foi encontrada na rua por certos 2 indivíduos, tentaram assaltar ela, assaltaram ela, só que não satisfeitos, levaram ela pra essa casa, já era abandonada na época, Uhum. essa casa já era abandonada,
Levaram ela pra essa casa e ela começou a gritar muito. Essa lenda, né? Essa história. Certo. Tá até na reportagem até. Que ela começou a gritar muito. E ela é lugar ermo. Só que os rapazes ficaram com medo que ela chamasse a atenção de alguém que passasse na hora ali na rua ali e chamasse a atenção e visse ele, né? Eles falaram o quê? Vamos pegar, vamos matar ela. Só que além de matar ela, eles quartejaram antes de se matar e botaram Nossa. fogo nela. Nossa. Lá na casa. E daí já era uma casa abandonada, uma casa bem antiga. Só que passou com o tempo, passou, isso aí foi reportagem, então isso aí capa do jornal, até lá de Maringá. E daí foi o escrito que indicou pra nós isso aí. Daí eu fui averiguar, né? Fui pesquisar, porque a gente pesquisa, você tem uma Claro. lenda e tal. E consistia mesmo essa lenda lá. E daí nós indo pra lá, é longe, dá 600 quilômetros, né? Quase 600 quilômetros. E chegando lá, chegando no posto de gasolina, perto da região ali, onde o pessoal já conhecia essa lenda. Aí o frentista viu nossa logo, nossas camisetas. O que vocês fazem? Vocês caçam lendas? Onde vocês estão indo? Ah, nós estamos numa casa e tal. Eu fui explicar uma lenda pra ele. Ele botou na cabeça, vocês são loucos. Não, vocês não vão lá, né? Eles vão. Vamos lá, vamos investigar essa lenda. O senhor conhece essa lenda? Pô, eu moro 2 quadras dessa casa. Uxi. Então ele deve Eu saber. lembro do dia que aconteceu o fato, eu lembro o que aconteceu depois, eu lembro o que tá acontecendo agora lá. Eu falei, mas espera aí, o que tá acontecendo agora lá? Vamos conversar. Nós estamos lá, né? Vamos investigar. Cara, só uma coisa. E nós, ó, eu juro pra vocês tudo que é mais sagrado aqui. Eu decidi levar um conteúdo novo pro canal, fazer um vídeo. Esse vídeo, eu decidi assim, eu não sabia que a lenda era através de fogo, que a entidade se manifestava através de É, fogo. eu Aham. não sabia. Eu falei, não sabia. pai, vamos fazer um conteúdo diferente dessa lenda? Eu não sabia ainda que a lenda consistia em a entidade se Pegava manifestar em fogo. Uhum. Eu não sabia. Cheguei lá, pai, vamos fazer umas tochas, vamos gravar um vídeo, deixar um vídeo mais interessante para os inscritos, né? Uhum. Pro canal. Deixar mais Deixar ambientado. mais ambientado, a luz natural. Vamos. Fizemos três tochas tochas. e fomos. Só que nós chegando lá, o cara, não, cara, essa lenda é complicada, porque lá é a entidade que tá presa lá, não sei se é o espírito dessa moça, como foi a morte violenta, não sei o que tá acontecendo lá, que se manifesta através do fogo. Deu, olhei pro pai, Que coincidência. falei, pai do Estranho, bem céu, estranho. o que aconteceu? Eu até falo no vídeo ali. Pai, coincidência, né, pai? Não sei, às vezes acontece isso aí. Olha só. Já me deu aquele, né, já aquele arrepio, assim. Porque depois que você vai fazer esse tipo de conteúdo, cara, não sei o que acontece, você vai ficando mais sensitivo pras coisas. Você vai sentindo as coisas. Antes de chegar no lugar, você já vai sentindo já. Eu falei, pai, peraí. Vamos ver certinho isso aí. Como é que é a lenda, senhor? Ah, tal, então, aconteceu essa situação, tal. Diz que os móveis pegam. E só uma parte do telhado pega fogo. Da parede, no meio da parede pra cima pega fogo. Nossa. A porta também pega fogo. Dá pra ver, Os assim, ó. móveis que tá lá hoje é tudo essa época. Tem o sofá lá que pega fogo do lado. O pessoal vai lá, vai preparado, que lá o lugar é complicado. Chegamos lá com as tochas, falei, vamos fazer a tocha, né? Só que eu falei, pai, vamos provocar a entidade aqui, pai, acender essa tocha? Pai, bom, se nós provocar, nós vamos saber. Alguma coisa vai acontecer. E batata. Se vocês viram no vídeo, se vocês acompanharam o vídeo, eu tava lá, eu já senti o arrepio, porque lá, tava frio no dia. O ar, né? Fica frio. Cara, na hora já, ó, aquele frio aumentou uns 100%. Nossa. Dobrou o frio ali, começou. Aquele frio, porque é normal isso, nós somos acostumados já, normal. É, Tem se- entidade, se- já vai acontecer isso. Frio na espinha, vozes, cochicho no ouvido, isso aí. Respiração ofegante. Você fica ofegante, você fica cansado, tal. Só que hoje, com a nossa aventura lá, a gente tá sendo mais, né? Uhum. Ela protege, faz a proteção nossa, Ela tá faz fazendo um- círculo de sal, tá fazendo todos os procedimentos bacanas agora. Então, estamos mais protegidos. Sim. Aí, chegamos lá, eu vi um negócio pegar fogo do nada também, né? Chegamos lá, já, pum, pegou fogo no sofá. Do nada. E nós lá na cozinha. De repente, fica a caridade, assim, do nada, assim. Eu já falei, pai do céu. Nunca tinha visto isso antes, né? Nunca. Pegar fogo do lado, assim, Fogo não, não. nada. Espontâneo, né? Espontâneo, eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa. Pai, vamos lá ver o que é. Tem que ter uma pessoa aqui. O pai, não, tem uma pessoa aqui, não pode. Tem um Dalílio aqui. Não, pai, não tem ninguém aqui. Chegamos lá, pegamos fogo. Chegamos lá, apaguei o fogo do sofá, né? Lá, eu fiz o procedimento certinho, apaguei o fogo. De repente, quando tava apagando o fogo, uma coisa pega e joga, parece que puxa minha mão assim, ó. Eu apaguei o fogo e a coisa fez eu jogar em cima, não, pra pegar fogo no mesmo lugar. Mesmo lugar. A tocha que é no mesmo lugar onde eu tinha apagado o fogo. Ah, e daí começou tudo de novo. O fogo Começou, subiu de aham. Aí pegou e já subiu de novo. novo. Nossa. Parecia de botar gasolina no sofá. É.
Falei, meu Deus. Então, Nossa. essa lenda foi uma lenda mais Aham. complicada. E também o sentimento de estar lá, né? Tem lugares que imagino que vocês vão e é sinistro, mas eu acho que alguns lugares a vocês sensação, sentem a mais, sensação. né? É que às vezes por vídeo a pessoa, o telespectador não vê o que nós sente, entendeu? Não tem como ver o que você sente não. lá. E vocês também Você estão sempre viu? falando. Você já participou, você sente. Você sente. Eu tava completamente Aí, A medrosa. adrenalina, a emoção, você tá lá. Aham. Você sentia. Nós tenta passar pros inscritos que a gente sente. Eu sempre tô falando, ó, pessoal, tô sentindo um arrepio. Pessoal, tô sentindo cair a temperatura. Eu tento narrar. Escrever, né? Sim. Narrar o que eu tô sentindo na hora pra eles, tipo, Claro. tentar entrar no vídeo com nós, né? Aham. Então, mas assim, a sensação melhor que tem, pra quem gosta, é você estar no lugar mesmo. Aham. Queria que o seu Carlos contasse um pouquinho pra gente sobre esses 2 equipamentos aqui que a gente usou lá no dia. Também Sim, vocês usamos. costumam usar com muita frequência. Muita frequência. Queria que vocês explicassem como gente é não gosta porque de cada ligar um. eles A gente ali. trouxe aqui a fotinho. Isso Esse aqui foi no dia. Equipamentos. Gente, essa quantidade de lanternas aqui, eu fiquei impressionada. E É eles um- ainda falaram que é pouco. É um time grande. aí. Porque assim, como a gente explica sempre, assim, quando a gente vai em lugares assim que tem algo sobrenatural, lanterna, bateria não dura. Não dura. Não é que não dura, o que acontece? A gente chega com a bateria cheia da lanterna lá. Tá no local, já era, acaba a bateria. Uhum. Saiu do lugar, A bateria volta. volta. Aí, ó, ele sai do valor. Aí, ó. É assim, Não, assim, é que a gente fazia no Concórdia lá, quando a gente fazia as gravações as primeiras vezes, a primeira vez a pessoa falou, não fale que tem um fantasma do velho aqui que ele vai atrapalhar. E ele sempre acabava a bateria. Até uma vez a gente trocou a televisão Aham. e o cara deu um sermão e falou, mas como é que você vem com uma câmera e acaba a bateria? E o cara da câmera explicando, não, a bateria tava cheia. Aham. muitas É, vezes exatamente. as pessoas até reclamam Nossa. comigo. Cristiano, tal, mas por que teus vídeos às vezes tem um corte? Galera, não é corte, é que desliga. É. A câmera está gravando assim, por isso que nós grava com 3 câmeras hoje. Uhum. Pra não ter esse problema. Se uma pagar, a outra tá. Mas, galera, não é, porque geralmente você tá gravando, você acaba a bateria, daí você vai ligar você liga de novo a câmera, tá 0%. Aí você sai do lugar e fala, acabou a bateria. Chega em casa, 80% da bateria. Exatamente. Cara, é incrível. Tem incrível atividade isso aí. paranormal. E esse E aqui? isso aqui é o que identifica. Como é que é o nome desse? Esse é o K2. Certo. Isso aqui a gente consegue identificar a presença. Essa aqui, quanto mais a luz. Aqui, ó. Mostra ali naquela câmera ali, ó, pro pessoal. Aqui, ó. Aí. Aqui é medido a frequência de presença do espírito ou entidade. Uhum. Quando a entidade maligna, por que pareça, parece mais forte. Quando É. eu vejo que o sinal tá muito forte e não sai daqui do vermelho, é a entidade maligna. Porque eles querem se mostrar. Lá na Casa do Fogo chegou no último. Isso é um medidor de atividade eletromagnética. Exatamente. Então, e geralmente essas entidades, elas mexem no eletromagnetismo do ambiente. É, por isso que mexe, E tá? quanto Pra mais tentar forte comunicação. tiver, Uhum. mais realmente É. alguma presença tem. Ainda mais quando você está num lugar que não tem corrente elétrica, não tem poste, e começa a exatamente. apitar isso daí, Pode saber. é um medidor eletromagnético. Porque se a gente Meu costuma ligar, Deus. porque geralmente vai dar interferência aqui. Sim. Tem Muito eletromagnetismo. aqui. Exatamente. Então, se eu ligar aqui, vai encostar com isso, você vai ficar com medo. Você vai querer sair. Eu Você vou vai com querer sair na certeza. entrevista. Então, a gente não costuma ligar aqui. Também que é ruim, né? Claro, é um barulho, se é salva. um aparelho que a gente usa só para lugares específicos. Certo. Então, a gente não costuma ligar nenhum Spirit Box. Mas, assim, a gente usa mais isso aqui para detectar a presença. Se a gente vê que a luz está vermelha, pode ter certeza que tem algo sobrenatural naquele lugar. Então, aí a gente já começa a se precaver. Uhum. Já começa a fazer as proteção. Hoje, que é Uhum. doutora, hoje, a gente fica dentro do círculo de sal. Certo. Sim. Tem com todos os equipamentos, já para não acabar a bateria, para não dar aquela interferência. Então, a gente hoje, com o auxílio da doutora, a gente costuma fazer nossa proteção, nossa oração. E ela de lá de longe, às vezes, faz a proteção. Ela tem uma mesa, esqueci o nome da mesa agora. É uma mesa que espiritistas usam. Ela usa. Como é que é o nome? É aquela Eu esqueci. Ouija? Não, né? não, Ah, não. Eu não sei nada disso. É um negócio mais Sou profissional. formada em filmes de Ouija é um terror. jogo, né? Na verdade, o Ouija- Ouija é um jogo, na É que verdade. o Ouija, né? na verdade, é aquela coisa que se faz a brincadeira dos espíritos. Brincadeira dos Isso. espíritos. Só que é meio delicado isso Delicado, daí. é. Brincar, Sim. mexer com esse mundo sem ter conhecimento não é aconselhável. Igual a turma fala, Cristiano, usa o Ouija nesse lugar. Galera, eu não faço esse tipo de coisa, porque a gente tá levando mais a sério o negócio agora. Não é brincadeira o que a gente tá fazendo agora. A gente tá tentando ajudar, entendeu? Sim, Agora eu sim. vou lá e vou brincar com o espírito. Pra quê, né? Pra quê? Pra ter dor de E hoje? cabeça A depois. comunicação hoje nós temos o Spirit Box. Se a entidade Esse é quiser pra conversar, né? Se quiser conversar, a gente tenta pegar a frequência pro Spirit Box. Entendi. Tipo, a gente quer pegar, a gente quer adquirir um Spirit Box que vem de Roma, que vem lá de Vaticano, Vaticano. que é ungida e batizada por 7 padres. É uma caixa, assim, uma caixa lacrada, assim, Uhum. tal, mais profissional. 7 dias de oração em cima deles. 7 dias de oração. Em cima da caixa, em cima do Spirit Box. É uma caixa parecida, só que é mais profissional, tal.
Você consegue capturar mais o som fica mais nítido pra você. Legal. do que É os porque clipes a gente comigo. escutou e eu não tava entendendo nada. Porque você tem segunda linha. Então você consegue. Você tem que entender muito. A gente Tem que ficar editando. bem atento. A gente Educar editando o o ouvido. vídeo com fone, a gente consegue. Aham. Porque tá com fone e tal, você conseguindo. Paradinho. Algumas palavras você consegue Dá pra identificar. voltar, repetir. Isso. Aí você consegue botar a legendinha lá e tal. Legal. Beleza, mas a gente tá tentando de que isso aqui é o custo. Ah, é alto. Só pra vir de lá já é um custo. E o aparelho é bem complicado. Você tem que provar que você mexe com isso. Ah, sim. E quem consegue autorização é só quem tem certificado de espírito. Como é que fala? É que, na verdade, até o termo científico disso é transcomunicação instrumental. Isso. É só pessoas é qualificadas esse que nome? podem comprar. Esse nome. Cara. Você tem que ter a carteirinha. De transcomunicador. Então quem tem isso aí é a Aham. doutora. Ah, Tá. certo. Entendi. Então a doutora entendi. vai fornecer, vai fazer todo esse encaminhamento, tudo certinho. Legal. E daí, graças a essa minha descoberta, eu fui convidado a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que é a entidade, você vê, são vários jornais do mundo Dados. inteiro transcritos, tudo. São os Muito bem documentos feito, muito bem verdadeiros. feito. E daí, Palmas. eu entrei a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que é a maior honra para um pesquisador paranaense. É uma entidade criada em 1900, a entidade cultural mais antiga, de direito privado mais antiga do Estado. A média de idade lá é 80 anos. O presidente é ex-desembargador, o vice é ex-governador, o outro é ex-general. E eu sou o mais jovem e eles me empossaram como diretor cultural. E daí Que nós começamos a honra! organizar uma futura expedição com o Instituto Histórico ano passado. E agora ela tomou uma proporção, porque você vê, nós conseguimos apoio do governo do Estado do Paraná através do Museu Paranaense, pegamos a Universidade Federal do Paraná, eles apoiaram totalmente, então nós estamos com arqueólogos, geólogos, engenheiros, cartógrafos, a Unesp, a Unespar. Realmente a gente está organizando agora uma expedição arqueológica para os próximos 2 anos. Vai ser o início de 2026. Nós vamos lá com o apoio da Marinha também. Vamos A para a caça Ilha do da tesouro Trindade. A gente vai em busca do tesouro, vamos levar Literalmente. todas essas tecnologias de radar de penetração de Raio-x. solo, magnetômetro. Que não tinha nas outras expedições, Sim, né? era aquela coisa, não existia tecnologia. Hoje nós fazemos uma varredura completa no Sim. terreno. E o legal é que a história começou a tornar uma proporção tão grande, até o cônsul britânico fez o prefácio. Nós estamos convidando agora um membro, um arqueólogo do Museu Britânico, através da Embaixada Britânica em Que Brasília. incrível. E daí, quem se interessou? O canal de Coisa History Channel. Vai começar já uma Chique. série, ano que vem nós vamos Que ter uma série do maravilha. History Channel. Que legal. Estamos em negociação com a Netflix, Professor, com a uma Amazon pergunta. Prime. Eu tenho uma Por curiosidade. favor, imagine. Se encontrar o tesouro, com Então, quem fica? O tesouro, como ele está numa área ambiental, uma escavação arqueológica, ele vai para os museus. Vai ser repartido em 3 museus. O Museu Paranaense vai pegar uma parte, o Museu de Arqueologia e Etnologia em Paranaguá, da Aham, Federal, o o MAI. Colégio Jesuíta pega uma parte, o MAI, e o Museu Naval no Rio de Janeiro. Porque até no Rio de Janeiro eles estão construindo um novo museu, o MUMA, que é um museu marítimo. Vai começar no que vem Que a legal. construção, bem legal. Então vai ficar por esses 3 museus. Como é um patrimônio brasileiro, que envolve todo o Brasil, e está numa área brasileira, uma reserva, que é a Ilha da Trindade, todo o tesouro vai para os museus. Mas uma coisa interessante é que muitas pessoas falam, Marcos, eu quero participar dessa expedição, quero participar da expedição. Na Ilha da Trindade vai ficar os pesquisadores, mas pela envergadura do projeto, nós vamos colocar um navio nosso da expedição no ali, e interessante, nós estamos agora elaborando, até junto com a Coca-Cola, nós vamos fazer um aplicativo que vai sair, e dentro do aplicativo vai ter um videogame, uma caça ao tesouro virtual, e a gente vai fazer semelhante àquele filme fantástico A Fábrica de Chocolate. Nós vamos esconder 8 Golden Tickets dentro do aplicativo. Quem encontrar um ticket dourado, vem com o acompanhante pro navio pra expedição. Que Olha fantástico! só. Eu quero ser o Charlie, eu quero pegar o ticket. Ideia surreal. Então- Mas esse aplicativo vai ser tipo um... Vai ser uma caça ao tesouro, assim, você vai, claro, pegar o produto lá, comprar acho que 5 Coca-Colas, fazer o Aham. código, pagar $2, baixar o aplicativo, ele vai ser um videogame virtual, uma caça ao tesouro virtual. Olha E só. vai estar escondido esses 8 convites Golden Tickets dentro de uma das fases do game. Que Então a gente está Maravilhoso. desenvolvendo, vai ser lançado 1 ano antes da expedição esse aplicativo, e com certeza. Mas você vê, a história está crescendo tanto que ela já está agora traduzida em inglês esses livros, e ano que vem nós estamos lançando no chinês. Nós vamos lá Olha para só. Xangai lançar os Nossa, 2 livros em mandarim. Você vê a expansão. Nossa. A expansão, o Tá mundo voando inteiro. longe, hein? Tá, a história, eu jamais imaginaria assim, até quando eu comecei com o Carlos, assim, que a história do pirata, que eu achava uma fantasia, hoje ela abriu, e deu uma coisa interessante também. Eu montei uma empresa, né? Hoje eu sou dono de uma editora, licenciadora de marcas, né? Registramos a marca do Pirata Que Zumiro. bonitinho. A gente criou a marca do pirata. Aí, vamos com a Olha ideia de só. fazer o livro dos legionários, a Então, história dos legionários. aí, ó. E daí nós vamos começar ano que vem a licenciar os produtos da marca do Pirata Legal, Zumiro. cara. A caixa de bombons da Cacau Show, baú do tesouro do Pirata Zumiro, linha de Meu roupa Deus, do eu vou Pirata comprar Zumiro tudo. lá na Riachuelo. Vai sair uma série de coisas com a marca do Pirata Zumiro. É, Que porque legal. é uma coisa histórica de Curitiba, a gente tem que expandir isso aí. Sim, O Brasil tem é. que saber, o Brasil e o mundo, né? Curitiba vai ficar Curitiba, conhecida nossa. pro mundo Vai,
inteiro, Ah, né? inclusive aqui vai ter o Bosque Gutierrez, eles estão transformando no Bosque do Tesouro do Pirata Zumiro com a trilha do tesouro. Olha Vão fazer só. tudo, brincadeira. Nossa, negócio. as crianças vão à loucura. História de piratas e tesouros, Dá né? um Perfeito. mapinha pras crianças, né? Pra eles Todo mundo achar- fantasiado de pirata Zumir, imagina?